Estamos na casa de Dinho Nascimento e vamos falar com Dinho um pouco de sua carreira musical, né? Nesse momento do grande encontro com Vidal França. Dinho, como começou a tua carreira musical? A minha carreira musical, na verdade, eu comecei com música, com essa coisa da cultura popular que a gente fala, foi na Bahia, né? Salvador, porque a minha mãe cantava, né? Ela chegou a ser gostando da cultura popular, participava de samba de rodas, né? A minha mãe nasceu em Itapuã e participou de Chegança, né? A minha mãe, que está viva até hoje, que é a dona Mari Lourdes, que a gente fala manhinha na Bahia, né? E então tinha as festas lá. Meu pai também gostava de música e, né, faleceu. Tinha as festas em casa, nasci em Brotas, nasci em casa. E as festas eram como tem nas festas no Brasil e no Nordeste, festas de São João, São Pedro, né, Santo Antônio. Lá em casa minha avó rezava Santo Antônio. E eu fui envolvido com tudo isso. Então nas festas, nas rezas, tinha sempre um final com festa. E aí você viu samba de roda e os músicos, na verdade, não eram profissionais de dia, eles eram profissionais de pintor de parede, um outro era marceneiro, e eram pessoas que conviviam na comunidade e gostavam de tocar, e à noite tocavam também, né, instrumento, né, ao vivo assim. Então a minha convivência com a cultura, começando a carreira, foi assim. E nas rodas de capoeira, nas festas de Lagos, né? A minha avó era de Santa Amaro da Purificação, na terra do Recôncavo. Então todo esse conhecimento e vendo, né? Porque eu falo que eu comecei mais pro lado oral, né? A cultura popular, mas a gente não tinha essa coisa que tem hoje de oficina, de fazer workshop, coisa de você querer se envolver. E a gente ia vendo na coisa da oralidade. Então a minha carreira da música foi na Bahia, com os familiares, com a andança também, de andar na rua, de ver uma roda de capoeira, de ver um samba ali, de ver o carnaval. Eu sempre fui envolvido com a cultura popular, né? Nasci no meio disso, né? E nasci também com esse envolvimento da parte religiosa, dos terreiros de candomblé, ali tinha vários ali, né, ligado a essa religiosidade, a própria religião católica também, né, também as igrejas, muitas igrejas na Bahia, como fala, né? Então eu estava ali e sempre recebendo toda essa, como se fosse uma antena, né? Então a minha vida foi assim. Depois conheci os meninos, que na verdade eu já estava envolvido com essa cultura. Eu conheci os meninos na rua, assim, nas festas, que era o Chico, né? Chico Evangelista, quando eu ia para as festas de Largo das Padroeiras, né? Festa de Bonfim, Ribeira, Boa Viagem, né? Lapinha, Conceição. E aí eu conheci o Chico, né? Que ele era morador de um bairro vizinho lá de Brotas, e ele falou que ele já estava no meio da música também, mas ninguém era profissional de música. Ele estava no meio da música e ele dizia que estava tentando se reunir para formar uma banda, um grupo, a gente chamava naquela época grupo musical. E eu falei, tudo bem, então vamos lá e tudo. E aí vamos. E eu sempre envolvido com a percussão também, né? E aí a gente se conheceu, era eu, Chico, Carlos Lima, Kiko, Tupinambá, e também tinha a Ana, tinha o Tadeu, e tinha mais uns, né, que se reuniam na casa de Ana para a gente formar um grupo, né? E o Bob, né? E aí a gente começou a tocar, em segundas-feiras a gente ia para lá para a noite para tocar. E nessa coisa, o Chico participando de festival estudantil, eu correndo para ali, cada um do bairro.
e resolvemos montar um grupo mesmo para tocar em Salvador. Aí surgiu o Arembepe. Aí surgiu o Arembepe e o Raposo deu o nome Arembepe, né? Arembepe, que é uma praia que tem em Salvador, uma praia lá que é da década de 60, 70, foi um dos movimentos hippie no Brasil, né? Quer dizer, um estoque brasileiro, que aí o pessoal ia tudo para Arembepe lá, né? E até a gente via falar que até o Mick Jagger, Janis Joplin, todo esse pessoal ia, né, por causa da década de 60, por ali. Então Arembepe foi o nome porque a gente também, eu convivi em Arembepe, né, minha mãe Itapuã, e Arembepe por causa dessa praia, e também o nome porque o Raposo via a gente muito, a vida, a nossa expressividade, a maneira de vestir, a maneira de tocar, então via que era uma coisa que buscava a liberdade, né? Dinho, como é que foi que você conheceu o Vidal França? O Vidal França foi muito interessante na minha carreira, na minha estrada, né? Eu digo na nossa porque foi quando a gente chegou a gente morou no Rio, saímos com o Arembepe no início da década de 70, né? Com o Arembepe, um grupo que eu falei, né? Do Arembepe. E morávamos numa pensão no Meia, no Engenho de Dentro. Lá fizemos várias coisas lá, né? Com o primeiro disco do Arembepe, né? Conhecemos João Donato, conhecemos outras figuras, né? Da música. A Gal Costa abriu o show da gente da meia-noite, mostrar. Aí viemos para São Paulo, porque a dona da pensão mesmo falou, olha, vocês não podem ficar mais aqui no Rio, aqui não tem. Se vocês quiserem dormir aqui, comer, tem um feijão e tudo, mas vocês têm que ir para o São Paulo, que São Paulo é um dia que vai ter mais campo, né? Vocês da Bahia, aqui já fizeram isso, aqui vão para São Paulo. E essa dona da pensão, a dona Conceição, ela lá hospedou também várias pessoas, Mila Amaro, cantores de ébano, Elvando, né, todo esse pessoal do apogeu da música. E viemos para São Paulo, né, pegamos um ônibus, descemos na rodoviária antiga ali na Luz, aquela rodoviária cheia de colorida, e aí continuando a estrada da luta, né? Não tinha lugar para ficar e a gente dormia aqui, dormia ali, encostada no banco, aquelas coisas todas da vida. E fomos parar numa casa no Ibirapuera. O São Paulo era muito efervescente nessa época à noite. Era o Bexiga, o Ibirapuera tinha muitas casas de samba. E lá nada mais, nada menos se apresentava os artistas que faziam sucesso da época, o próprio Vando, o Benito de Paula, todo esse pessoal, né? Então a gente tocava na noite e via o show desse pessoal, porque a gente aquecia a casa. Então a gente tocou no Vila 2, a gente tocou no Barracão de Zico, aliás, todo músico e artista de São Paulo na música, o currículo tinha que passar pelo Bexiga e Ibirapuera, né? E aí a gente está lá tocando numa noite, né? A casa abria de terça a domingo, né? O Vila 2, e o dono era um português, que gostava muito da gente. Engraçado que a gente fazia, todo mundo fazia 3 entradas, né? Os grupos. E o nosso grupo fazia 3 entradas. Na primeira entrada só tinha 4, 5, 6 pessoas assistindo, e a gente tocava como se fosse um bar, né? E tocando nos primeiros semanas, terça-feira, quarta, a gente tocava como se estivesse tocando para uma multidão. E por quê? Porque a gente sabia que a gente não queria ficar vivendo só tocando em bar, se bem que era uma escola para a gente. E aí a gente está tocando, tinha uma moça que ela era frequentadora, a gente não sabia, depois o garçom falou para a gente, do nosso grupo, chegava lá para assistir a gente, porque ela ia sair, ela não ficava até a terceira entrada, porque ela tinha que trabalhar no outro dia. Chegou uma moça que eu não lembro o nome dela, meu Deus do céu, tomara que ela, tem tanto tempo, e ela falou, gostou, a gente ia passando para passar para o outro grupo que subia, né, que tinha revezamentos, aí ela chamou a gente e falou assim, poxa, vocês já gravaram? Aí a gente falou, já gravamos o primeiro disco. Vocês são da onde? Da Bahia, né? Pô, eu gostei muito de vocês, tudo. Vocês
E gravaram no Rio, por isso que vocês falam, não, gravamos no Rio, um compacto, mas sabe como era, a coisa não... Foi só um momento e tudo foi muito bom, mas... Então eu tenho um... Vocês não pretendem gravar novamente? A gente falou, claro, nós estamos aqui, vivemos disso. Aí a gente foi guardar os instrumentos, quando desceu, sentamos na mesa dela, ela falou, olha, eu tenho um tio que tem uma gráfica, e ela disse o nome, eu não me lembro também, né, tanta coisa, de lá para cá foi tanta coisa que aconteceu. E ele tem uma gravadora, um selo, uma gravadora nova, não é uma super gravadora como vocês gravaram antes no Odeon, mas é uma gravadora que chama Crazy, aí que daí Crazy, em inglês é Crazy, loucura. E eu vejo vocês muito que tem a ver e ele vai adorar. Eu posso trazer ele aqui para ver vocês? Pode. Aí levou para lá, o dono da gráfica, a gráfica funciona de dia e de noite, e ele tinha um escritório no fundo da gráfica, que era o selo da gravadora dele. Ele assistiu a gente, quando a gente parou, acabou de tocar a primeira entrada, ele já chamou, falou, muito bom, passa lá e deu o cartão da gente, a minha sobrinha vai com vocês, mas se ela não der tempo de ir, na segunda-feira vocês podem passar lá à tarde, eu quero falar com vocês. Quando a gente chegou lá, aliás, ele já adiantou, ele falou, eu gostaria, só se vocês não quisessem, gostaria de que vocês gravassem no meu selo, na minha gravadora. Tudo bem, a gente falou, pô, ótimo, ia ser o primeiro disco dentro de São Paulo, né, e ficamos, não levamos muito assim, porque você sabe que a gente fica, né, essas coisas assim, não, aí fomos. Aí à tarde estão lá na sala dele conversando, e aí ele falando, olha, é o seguinte, assim, aqui assim, já gravou fulano. Lá na gravadora dele, que a Crazy gravou O Joelho de Porco, Grupo Raízes, acho que o Tarancon passou por lá. Eu sei que era aquele momento da música brasileira, dos grupos alternativos independentes, né? As bandas, os artistas, e que gravou na Crazy. E aí a gente falou, poxa, é porque vocês já tocam e tudo, mas eu sinto o seguinte, que a música de vocês vai precisar de um apoio, porque vocês vão estar na frente, mas era bom, vocês não se incomodam se eu chamar alguém para fazer uma pequena adaptação, um arranjo com vocês, porque vocês já estão aí, né? Aí estava quem? Ele chamou, vou chamar um baiano. Chamou um baiano, aí saiu da sala, saiu assim, sei que foi naquele momento, entrou aquele pessoal falando na sala dele, entraram do lado, aí chamou, quem era a pessoa? Aí era simplesmente o Vidal França, que aquela pessoa, né, chegando, e ele falou, Vidal, esses meninos são da Bahia, chegaram aí, tudo, eu vi tocando, e a gente, quando chega no lugar, quando chegava no lugar, a gente já pegava o violão, o Chico já pegava, que era eu, Chico, o evangelista, que faleceu, o Kiko, o Pinambá, e o Carlos Lima. Como eu contei ontem, foram os que vieram da Bahia para cá, para São Paulo, e por ao sul. Né? E aí nós pegamos o violão, eu peguei o atabaquezinho, a gente andava com o instrumento e fizemos um som naquele momento ali. O Vidal ouviu, falou, poxa, isso é muito interessante. E aí o dono da gravadora falou, olha, é o seguinte, o Vidal é um arranjador, é um maestro. Aí o Vidal, poxa, não, mas o trabalho dele já está pronto e tudo. Aí a gente se entusiasmou também, vendo ele sensível, falando, a música de vocês assim, não pode mexer, tem que ser um negócio mais assim, uma roupagem. Já foi explicando a gente como é que ia ser o arranjo, uma participação de arranjo. E nisso que eu contei toda essa história, o Vidal, foi o primeiro contato que eu tive com o Vidal França. Nem sabia direito da história do Vidal França naquela década de 70. E tem esse disco que foi gravado lá na Crazy. Gravamos ali, Grupo Arembepe, e ali sou eu no meio, né, com aquela imagem lá, naquela época lá eu fiz desde o Rio que eu cortei o cabelo, porque quando eu era moleque, o meu pai cortava nossos cabelos assim, né, de pipão, né, e a gente não gostava muito na época. Então eu fiz uma promessa com meus amigos, com o Chico Lima e aqui, que se a gente gravasse um disco, eu ia cortar o cabelo do jeito quando era pequeno. E aquilo foi um rebuliço, porque eu andava na rua assim, tive muitas dificuldades. Então, o pimpão.
Ali estou ali, era mais novo. E aqui, Arranjos de Regência, Vidal França. Gravamos esse disco que foi no estúdio do Vice-Versa, que era um do estúdio que lá também vivia o Rogério Duprat, que também conheci o Rogério Duprat por causa desse disco, né? Mas o arranjo de regência foi Vidal França, Vidal França, né? Que é a Crazy. A Crazy seria... Crazy é a gravadora, o nome da gravadora, que Crazy é loucura, né? É loucura. Né? Que aí o pessoal, aí tem a gente que fala, pô, esse disco tem muito a ver com vocês, que vocês são muito loucos, e, né? Imagina essas imagens todas na década de 70, né? Em plena ditadura, praticamente, ainda do AI-5 ainda existia, e a gente estava nessa confusão aí, né? Qual o nome dos três, além de você? Era Kiko Tupinambá, que hoje é o produtor do Planta e Raiz, um grupo de reggae, né, que está aí, né? O Carlos Lima, que mora na Bahia, e Chico Evangelista, que faleceu esse ano, que inclusive fizemos já um outro disco com Arembep, como eu falei, que um rapaz descobriu a gente em Londres, no ano passado, essa onda de MC, DJ, né? E na noite de Londres, ele, as festas, né, eles falam, a rave que eles fazem, eles tocavam muito Arembep, Trio Mocotó, Ticoãs, né? Ticoãs gravou na Odeon também. E ele adorava, eles adoram o Arembep, né? Não só esse disco, como o primeiro disco. Que ali, e eles, entendeu? Então assim, eles acham que é uma música ainda muito atual. E aí descobriram e veio para o Brasil o ano passado e fez a gente se unir depois de quase 40 anos. O Lima eu não via há 40 anos. Veio há 40 anos. A gente se viu no ano passado, gravamos um disco aí, vamos ver, né? O disco foi, ele documentou, fez a gente se encontrar e fizemos um disco para sair ainda, não sabemos quando, mas o disco está gravado, inclusive gravamos na Red Bull, no estúdio da Red Bull. Red Bull. E foi muito interessante porque eu hoje falando para a Cecília, minha mulher, eu falei para o Vidal França dos discos, dos meus arquivos de disco aí de long play, e né, eu tenho aqui a nossa Gradiente, a vitrola, né? A Cecília, quando eu conheci ela já tinha. Ô Dinho, então, depois daquele reencontro do Vidal, CD, produção, aí depois veio o quê? Rapaz, a minha vida, eu posso dizer assim, se hoje eu tiver que descansar, eu já me realizei dentro da música de uma outra forma, não como um sucesso, aquele sucesso que os artistas falam de primeiro lugar, segundo lugar, não. Mas é o sucesso de tocar com várias pessoas na vida da música brasileira, né? E conhecer pessoas, conhecer o bastidor, como eu falei, né? Toquei com muitos de vários estilos, além do Vidal França, João Bar, né? Inesita Barroso, tive a oportunidade de fazer trabalho, tocar com Inesita Barroso. Aí no Sul, gravei o disco do Renato Borghetti também, tá pensando que berimbau é gaita. E são pessoas que a gente se encontrou pelo caminho da música, né? Uns vivendo com mais intensidade, outros menos, né? Tive a oportunidade de conhecer o Gil, né, também, que é da Bahia, né? Assim também tive, foi na época do Arembep, né, assim, Gilberto Gil, que também para mim para mim um dos esteios da música no Brasil, né? Todo aquele pessoal ali, Gil, Caetano, Gal, o Tom Zé, tivemos trabalho com o Tom Zé, fizemos coisa com o Tom Zé, aquelas experiências do Tom Zé de tocar liquidificador, foi a gente, Arembep, ele passava no nosso apartamento na Teodoro, e a gente tocando, ia lá, vamos pra lá e tudo, ele estava querendo, disse que não estava querendo mais ficar em São Paulo, porque São Paulo ele já tinha feito sucesso, São Paulo, meu amor, mas estava naquela viagem dele que a gente fala de instrumentos experimentais, ceradeira, e a gente fez essa experiência com ele, quer dizer, ele que chamou a gente. Mas aí Tom Zé resolveu ficar em São Paulo, né? Ele tinha mais idade do que a gente e já estava
E a gente dizia, pô, Walter Zé, você voltar para a Bahia, rapaz? Que não, eu quero voltar, porque não sei mais. Mas tudo bem. Eu só estou falando isso que é o bastidor da música, né? Então, para mim, isso é o sucesso, de conhecer essas pessoas, né? O Batatinha, quando vinha para São Paulo, no programa Som Brasil, eu acompanhei Batatinha, Jerônimo. A música brasileira é vasta. E numa parte de rock, conheci essa turma molecada, que na verdade era molecada, mas eu cheguei a gravar um disco Made in Brasil, rock, o Terço, meu Deus, eu vou esquecer, Renato Teixeira, né? Pô, então assim, isso para mim, eu incluo o Vidal na lista dessas pessoas aí, desses artistas, né? E isso me fez eu ficar um pouquinho com experiência de fazer quando a gente fala o trabalho, né? Porque na verdade a gente fala música trabalho, o trabalho não eu não gosto da palavra, eu gosto de dizer assim, que é a nossa missão, né? A gente sobrevive disso. E as dificuldades que a gente passa, a gente transforma as coisas ruins que a gente viu, que nós passamos, os relentos da vida que a gente passou, né? Eu particularmente passei, o artista que teve essa casa de passar no relento, momentos difíceis de sair da sua terra, isso traduz na música. Eu coloquei na minha música isso aí. Eu componho também, né? Tenho compositores, o Walter Franco também, tive a oportunidade, sou parceiro do Walter, acompanhei eles várias vezes. Então, isso me dá uma cancha, né, para eu compor. Imagina esses nomes todos que eu falei aqui, e na hora que eu estou me inspirando, eu vejo a música nesse ponto. Eu não tenho um estilo de como tocar. Claro que eu sou um percussionista que toco percussão, e o berimbau foi um instrumento que eu abracei, né, e tentei explorar da maneira do que eu acho. E aí veio a parte do trabalho da música, da missão solo, né, que a gente falou, de fazer um disco. E me vi fazendo um disco, já estava com a minha família, já morando no Morro do Querosene. Eu, a minha mulher, Maria Cecília, conheci Maria Cecília numa academia de capoeira, na escola de capoeira, lá na Barra Funda do Almir, que também era um lugar muito interessante, na Capitã de Areia, que lá eu conheci o Gonzaguinha, assim, tocando, né, se apresentava esses artistas aí que eram, assim, considerados alternativos da época, né? O João Bosco tocando lá também, o próprio Arembepe se apresentou lá, o Tarancon, o Grupo Raízes, né? E ali também que eu conheci, engraçado, nós chegamos a conhecer o Vandré, eu vi o Vandré lá, o Geraldo Vandré, porque tinha a Francine, que era uma francesa, o Vandré morou na França, né? Fez um disco, não sei se a Terra dos Bem-Virados foi na França. E aí, o Vandré, naquele momento, né, difícil do Brasil também, e o Vandré ia muito lá na Capitã de Areia, da Academia do Mestre Almir, que é a Nandi, que hoje é a Nandi. E aí tivemos a oportunidade de conversar, ele era muito calado na dele, e depois daquilo lá, ele foi numa festa que a gente fez no nosso apartamento, lá na Teodoro, e o Vandré ficou lá no quarto nosso, que dormia eu e Chico no quarto, Carlos Lima e Chico, que já estavam casados, e Kiko no outro quarto lá com as mulheres. Então o Vandré quis ficar no quarto, porque ele não quis ficar na sala, né? Se o Vandré ouvir isso, ele não sei se ele vai lembrar. Ele tinha chegado da França e tinha receio de andar na rua, né? Estava ainda com aquela coisa de que alguém ia perceber ele. E realmente ele ficou ali no quarto, não saiu do quarto, a gente levava a comida lá no quarto para ele. E ele adorava quando ele via a gente tocar o Arembepe, né? E depois viemos conhecer o Vandré novamente por Bira. O Lorde Bira também, a gente fala um neguitinho assim, gente boa, que a gente conheceu na formação, já as últimas formações do Arembepe. E aí o Bira levou lá a Vera morava ali na Teodoro, perto da Teodoro, e falou, olha, tem uma pessoa que quer conhecer, já viu falar de vocês, quer conhecer vocês novamente. Era o Geraldo Vandré. Então, assim, isso para mim é uma satisfação, né? Que uns conhecendo mais, outros conhecendo menos, outros compondo ou não. Então essas pessoas todas
imbuída na minha música, né? Então, ter meus filhos aqui também, construir família aqui, que é a Luá, que o Vidal França vinha aqui ensaiar comigo aqui, e já tinha a Luá, o Gabriel, depois nasceu o João Vitor, a Tainá, hoje já estamos nos netos, né? Então, assim, é uma trajetória muito interessante. Eu não sei dizer até se eu tivesse que nascer novamente, se tivesse que repetir, repetiria tudo isso que está repetindo, porque eu posso dizer que eu conheci uma parte do bastidor da música brasileira, que isso para mim é uma universidade, né? E aí meu envolvimento com a cultura popular da minha família, da capoeira, que até hoje eu ainda vejo. Então eu estou nesses campos, eu estou no campo do Brasil, da música que veio da terra, né? E aí veio o Berimbau Blues. Então, é o Berimbau Blues, né, que eu estava falando, eu gravei Berimbau, esse tema aqui, que foi a outra fase da minha vida, né, Berimbau Blues, e ganhou um prêmio da música brasileira, o 10º prêmio, né, e na época chamava Prêmio Sharp, e também o Gongolô, o Ser Humano, e gravamos a Orquestra de Berimbaus, que aí já é um grupo maior também, né, que também está aí para a música brasileira. Então, Dinho, que maravilha. E as parcerias? As parcerias, né, como eu falei, o Vidal França, o João Bar, né, são esses parceiros, como eu falei também do Walter Franco, e esse tema agora, esse disco agora que estou sendo convidado novamente, depois de anos, para participar, que é o disco do relançamento do Fazenda, vai ser interessante porque foi uma parte da minha história também ali, Fazenda, né? O disco do Vidal, que tem muito a ver hoje, porque eu me envolvi nesse tempo todo com o meio ambiente, né? Estou no Morro do Querosene, com essa luta do Parque da Fonte, do PA-Biru, e o disco do Vidal Fazenda, não sei se o Vidal também percebe isso, ele também está incluindo no meio ambiente, né? Pelo fato de estar aí a gente falando da natureza, da Amazonas, falando de toda essa coisa do verde, e Fazenda tem muito a ver, que fala da floresta, da coisa da manutenção das áreas verdes no Brasil. E Fazenda tem muito a ver, e tem a ver comigo, né? E já tem ali a capa do disco, um cavalo, né? Uhum. Quer dizer, apesar de ser, né, o cavalo veio para o Brasil, né? Mas eu acho que o Brasil tem que estar preservando as suas áreas de mananciais, né? Não só a água, como o nosso verde. E Fazenda tem muito a ver. E dizer que dia 7, né, a gente está lá, vou estar lá com o Vidal França, no Bar do Frango, e com o irmão do Chico Teixeira, Eliezer Teixeira, Kátia Teixeira, a filha, né, que hoje está uma moça com um trabalho tão bonito. E há também a cantora que o Vidal descobriu, a Sofia, né, também, a Sofia Mendonça. Então, assim, vai ser interessante. Para mim vai ser uma satisfação novamente eu estar no Bar do Franco com esse disco Fazenda, que é um momento importante da música brasileira ter esse disco. As pessoas precisam saber, não só as pessoas daquela época, como os jovens que estão aí agora aí, né? E Dinho, fala pra nós, e a música que você fez com o Vidal? Ah, a música que eu fiz com o Vidal, pô, que boa lembrança, uma das músicas, né? Isso. Que é assim, Embora Menino, que é isso aqui. Embora menino que eu viajar, ai oh. Embora menino que eu viajar, ai oh. Parabéns, Dinho. Bom demais. Obrigado. Muito obrigado. Viemos ao mundo para somar. Vamos aí, todo mundo junto, misturado, como a turma fala aí, né?
E viva Vidal França! Viva Vidal França, viva a música brasileira, viva a Fazenda, e que esse relançamento seja de muitos e muitos, não relançamentos, de muitos que chamamos de lançamentos da próxima música do Vidal França, né? Que o Vidal França ainda tem muita estrada pela frente ainda. E viva a nossa união! Viva a nossa união, né? A nossa união cultural, né, Dinho? A nossa união cultural importante. Levantar o Brasil, né? Opa, o Brasil não pode ficar deitado de braços esplêndidos, não. O Brasil tem que levantar cada vez mais. E a cultura está sempre em pé. Eu falei desses momentos todos difíceis, nós estamos passando por um momento difícil, mas eu acho que a cultura é a cultura, e a cultura tem um comprometimento com a cultura, com as pessoas, com a humanidade. Isso Que a é arte e importante. cultura seja a voz do povo. A voz do povo, né? Que é embora, todo mundo vamos junto. O povo tem que estar aí. Não adianta sem um povo estar presente, não tem cultura. Né? E a cultura é isso. A cultura é o todo. E a cultura não tem que ter fronteira também. A cultura tem que estar cada vez mais livre para poder expor as suas ideias e as suas inspirações. Viva o Brasil, viva a música popular brasileira e a música... Viva o Brasil, viva Dinho Nascimento, viva a Fazenda, viva o teu belo trabalho musical, lindo trabalho musical. Isso aí. Viva todo mundo.